Tem jogador querendo voltar a jogar no Vasco da Gama. O volante Andrei Santos, que joga no Chelsea da Inglaterra, tem o desejo de retornar ao Vasco da Gama em breve. E o Vasco recebeu uma proposta do Clube Bruges, da Bélgica, pelo lateral esquerdo Leandrinho. A proposta foi de cerca de 20 milhões de reais. Mas o Vasco prontamente recusou. E os ingressos para a torcida do Vasco para o jogo de quinta-feira contra o Botafogo estão completamente esgotados. E o que tem impressionado a comissão técnica do Vasco é o desempenho físico dos dois jogadores contratados recentemente, o atacante colombiano Andrés Gomes e o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Se você não me conhece, o meu nome é João. Vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes. Dá aquela moral pra gente, porque é muito importante. Clica no botão de hypar para ajudar a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Falta uma pessoa para se inscrever no canal pra gente bater a marca de 12.380 inscritos. Então se inscreve aí, dá aquela moral pra gente, não custa nada. Agora vamos para as informações, porque tem novidades pra gente poder falar. Vamos começar falando sobre os dois reforços do Vasco que foram recém-contratados, o atacante colombiano Andrés Gomes, que até mesmo já fez sua estreia com uma assistência, né, no jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, e o Carlos Cuesta, que chegou por último, né, foi a última contratação do Vasco por enquanto nessa janela de transferências. Então tá aqui, são dois jogadores, pessoal. Por que eu venho falar sobre eles? Porque são dois jogadores que têm impressionado a comissão técnica do Fernando Diniz e até mesmo o treinador pela questão física dos dois jogadores colombianos. São dois jogadores muito fortes, né? Você vê o Andrés Gomes, que a gente já viu também alguns vídeos dele correndo, é um atleta muito rápido, quer estar no Vasco da Gama, tá feliz. A mesma coisa o Carlos Cuesta, né, que é um zagueiro, são dois jogadores de seleção colombiana, né? Não foram convocados para agora para essas eliminatórias, essa última convocação da Colômbia, mas são dois jogadores que são convocados para a seleção colombiana. E ainda mais, é claro, se os dois se destacarem no Vasco, eles vão ser convocados, e até mesmo ano que vem, né, o que importa para eles é disputar uma Copa do Mundo que vai acontecer no ano que vem, em 2026. Né? Então, cara, são dois bons jogadores que o Vasco contratou, principalmente o Cuesta, né, que é um jogador que chega para o setor defensivo, que a gente sabe que o setor defensivo do Vasco é bastante crítico, vamos torcer para dar certo. A mesma coisa o Andrés Gomes, que é um ponta, né, hoje ele é reserva, até porque o Nuno, no lado esquerdo, vem se destacando, e do lado direito tem o Ryan também, que é uma joia do Vasco, que vem se destacando cada vez mais. Acaba que o Andrés Gomes entra no segundo tempo, é reserva. Já o Cuesta, cara, se eu não me engano, ele pode jogar no jogo de domingo contra o Ceará, e ele fazendo sua estreia provavelmente vai garantir ali sua titularidade na zaga do Vasco da Gama, ao lado do Robert Renan. Apesar que o Lucas Freitas fez uma boa partida contra o Sport, né? Mas enfim, pessoal, vamos falar sobre o Andrei Santos, um cria da base do Vasco, que saiu há pouco tempo, se eu não me engano foi o último jogador vendido pelo Vasco ao futebol europeu, né, que foi o Andrei Santos, volante que se destacou na Série B do Vasco, na época da 777 Patriots, né, enfim. O Andrei Santos, ele falou sobre a sua relação com o Vasco, né, e revelou que daria prioridade máxima, né, ao Vasco caso ele volte ao Brasil, né? Uma hora ou outra ele vai retornar ao Brasil e a prioridade dele é vir jogar no Vasco da Gama. O Andrei Santos, que quando tá de férias e tudo mais, ele vem treinar aqui no Vasco, ele conhece alguns jogadores, e ele vai falar aqui, vamos colocar o trecho aqui do Andrei falando sobre essa relação dele com o Vasco, né? E ele conhece alguns jogadores que foram contratados nessa janela, inclusive, né, pelo Vasco da Gama, dois jogadores que ele conhece. Vamos dar o play aqui no vídeo pra você assistir junto comigo. Vamos ver o que o Andrei vai falar sobre o Vasco da Gama. Andrei, que vinha se destacando no campeonato francês, aí retornou ao Chelsea. O Chelsea não quer vender o jogador de maneira nenhuma. Vamos lá, vamos dar o play aqui no vídeo. Eu sempre sonho, claro que é um sonho sim, até porque cresci no Vasco desde os meus 6 anos de idade. Fiquei aí minha vida toda lá, cresci como homem, cresci como jogador. É claro que a gente tem um sentimento de gratidão. E quem sabe mais pra frente, eu não gosto de ficar prometendo, mas quem sabe mais pra frente, é claro que eu daria prioridade pro Vasco. Você acompanha os jogos, consegue ver alguma coisa? Você troca ideia com alguém que tá lá? O Coutinho tá lá agora? Acompanho todos os jogos. Minha vida, como eu falei, é futebol o tempo todo. E nesse período que eu venho sempre pro Brasil, eu sempre fico treinando lá no Vasco, tenho bastante contato com os meus amigos, até agora mesmo França fechou com o Vasco, Robert Renan também, que pegamos seleção junto na base, então acho que
que esse contato que eu mantenho com eles é fundamental. Então tá aí, o Andrei Santos é um jogador que foi convocado recentemente para a seleção brasileira, até mesmo entrou no jogo contra o Chile, né, nessas eliminatórias do Maracanã. Enfim, é um jogador que vem se destacando lá no campeonato francês, agora retornou ao Chelsea para jogar o Mundial de Clubes, tá lá no Chelsea jogando a Premier League. Então, um jogador, cara, que tem mercado no futebol europeu, é óbvio que ele não vai voltar agora, mas, obviamente, quando ele fala assim, pô, vou retornar ao Brasil, provavelmente a prioridade dele é voltar a jogar no Vasco da Gama. E, cara, seria excelente, né? A gente tem 2 bons volantes que jogam no futebol europeu que tem um sonho de voltar a jogar no Vasco, que é o Douglas, que joga no Nottingham Forest hoje, né, da Inglaterra, e o Andrei Santos, que joga aí também no Chelsea. São 2... Já pensou a gente uma dupla de volante ali, Douglas e Andrei? Pô, seria excelente no Vasco, né? E ele falou um fato curioso, inclusive, é que ele jogou na seleção da base junto com o Robert Renan, zagueiro contratado pelo Vasco recentemente, e também jogou com o Matheus França, que foi contratado recentemente pelo Vasco também, o atacante. E falando um pouco sobre o Andrei, pessoal, o Andrei ele recusou uma proposta da Arábia Saudita para ganhar 5 vezes mais do que ele ganha no Chelsea, tá? Ele recebeu uma proposta do Al Qasiyah, né, eu acho que é assim que fala o nome, lá da Arábia Saudita, de 444 milhões de reais. Pra vocês terem noção, o Vasco ia ganhar uma bolada desse dinheiro. O Vasco, se não me engano, o Vasco ia ganhar 11 milhões. Acabou que o Andrei preferiu ficar lá na Inglaterra. Eu acho que é a melhor decisão mesmo, né? Bom que ele não pensou no dinheiro, ele pensou ali no futebol, questão futebolística, até porque eles jogaram na Inglaterra, no Chelsea, foi campeão do Mundial de Clubes. Seria melhor pra carreira dele do que ele ir lá pra Arábia, que é um futebol que não é bastante reconhecido hoje. Hoje melhorou, claro, com a ida do Cristiano Ronaldo, o Neymar foi lá, jogou um tempo, né? Tem o Mané, tem propriamente o Mahrez, enfim. Mas tem alguns jogadores que jogam futebol lá da Arábia Saudita, mas não é a mesma coisa do nível ali do futebol inglês, da Inglaterra, numa Premier League que o Andrei joga. Então ele preferiu ficar no Chelsea. O Vasco quer ganhar uma bolada desse dinheiro pelos direitos ali da FIFA, né, de criar o jogador e tudo mais. Mas acabou que o Vasco não ganhou esse dinheiro. Futuramente, se Deus quiser, o Andrei vai ser vendido por mais ainda, mais caro ainda. E aí o Vasco vai ganhar uma bolada de dinheiro. Bom, falando sobre o jogador que é cria da base do Vasco, pessoal, a gente vai falar também sobre a situação do lateral esquerdo, Leandrinho. Eu vinha falando com vocês sobre a situação do Leandrinho, e a situação do Leandrinho, pessoal, é a seguinte. O Vasco, ele recusou uma proposta, né, por empréstimo com opção de compra, tá? De 3 milhões de euros. Pelo lateral esquerdo, Leandrinho. Segundo a RTI Sport, o time belga tentou levar o jovem defensor por empréstimo. Lembrando que essa informação, ela foi dada também pelo Vene Casagrande, lá do SBT Rio, né? Ele tava falando sobre essa situação. Perdão. Ele tava falando um pouco sobre essa situação do Leandrinho também, né? Que o Bruges queria e tudo mais. Apesar de tudo, não tinha falado nada de valores, mas a RTI aqui agora deu os valores pra gente de um empréstimo com opção de compra no valor de 3 milhões de euros, que convertendo pro real é mais ou menos 20 milhões de reais, 19 por ali, né? E de acordo com a RTI Sport, o time belga tentou levar o jovem defensor por empréstimo, mas o Cruz Maltino acredita que ele pode se valorizar após o Mundial Sub-20, que vai acontecer ainda esse ano, tá? Então, vai acontecer o Mundial ainda Sub-20, né, da seleção brasileira. O Leandrinho vem sendo convocado, e aí, obviamente, o Leandrinho se destacar lá no Mundial, onde vai ter vários olheiros, né, do mercado europeu e tudo mais. Leandrinho pode ser vendido por um valor bem mais alto, né? A oferta recusada no Cruz Maltino. Vasco foi um dos times que mais se movimentou no mercado e que a janela que se fechou nessa última semana, né? Ao todo, o diretor Admar Lopes conseguiu as contratações de 4 jogadores, sendo 2 zagueiros e 2 atacantes. E tem um volante ainda também Tem um volante, como que fala? Thiago Mendes, né? Mas, se eu não me engano, não foi contratado pelo Admar. O Vasco estava sem diretor na época, se eu não me engano. Então tá aqui, ó, mas enquanto há preocupações chegadas, também existe um cuidado sobre possíveis saídas. Nos últimos dias, o Gigante da Colina negou uma proposta do Clube Bruges da Bélgica pelo lateral esquerdo Leandrinho, que não vem tendo oportunidades com o Fernando Diniz. Apesar de não ter muita moral, o jogador é visto com potencial, já que foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 e deve participar do Mundial da categoria em outubro. Por conta disso, o time belga vem demonstrando interesse no jovem defensor, tá? Então tá aqui, ó, de acordo com a agência RTI, a ideia do Clube Bruges era contratá-lo por empréstimo de uma temporada. Após junho de 2026, ainda existiria a possibilidade de uma negociação definitiva, com a opção de compra girando em torno de 3 milhões de euros, tá?
Então é importante, o Vasco avaliou essa proposta, né, mas decidiu não abrir negociação e entende que o jogador pode se valorizar após esse Mundial, né, da seleção brasileira que vai acontecer sub-20, né? Então é importante, em breve aí, o Leandrinho aí vai jogar esse Mundial, vamos ver se ele vai se destacar. Se ele se destacar, o Vasco deve conseguir vender o jogador por um valor bem mais alto que esse, né? Lembrando que a multa rescisória do Leandrinho, pessoal, é de 60 milhões de euros. É muito dinheiro, né? É mais de 400 milhões de reais. É um dinheiro bem alto a multa do Leandrinho, tá bom? Então, informação importante pra gente poder saber sobre esse lateral esquerdo. O Fernando Diniz não vem dando tantas oportunidades pro Leandrinho, né? A gente vê que o reserva imediato na cabeça do Fernando Diniz, do Lucas Piton, é o Vitor Luiz. Na minha opinião, não. Discordo completamente. Pra mim, o reserva imediato tem que ser o Leandrinho, porque é mais jogador, é um jogador cria da base do Vasco, enfim. Né? Informação importante pra gente poder saber. Bom, um outro ponto, pessoal, é sobre os ingressos da partida do jogo de quinta-feira contra o Botafogo, né, no Newton Santos, no Engenhão, que vai acontecer às quartas de finais, jogo da volta. O primeiro jogo foi 1-1, Vasco e Botafogo no São Januário. Vai ter o jogo da volta agora. E aí, como no São Januário foi 10% para a torcida do Botafogo, lá no Newton Santos vai ser também 10% para a torcida do Vasco. E já esgotou os ingressos, foi em cerca de 10 minutos, tem muito sócio que não conseguiu nem comprar o ingresso, né? Então tá aqui, ó, ingressos rapidamente esgotados no setor visitante para a decisão de quinta-feira no estádio Newton Santos. Então os ingressos estão totalmente esgotados pro jogo de quinta, né, contra o Botafogo aí, cara, jogo importantíssimo pro Vasco nessa temporada. Se a gente vencer, a gente tá classificado, vai para as semis da Copa do Brasil mais uma vez em 2 anos seguidos. Ano passado a gente jogou as semis contra o Atlético Mineiro. Vamos torcer, né, cara? Vamos torcer. A gente sabe que o Botafogo tem um favoritismo por ter um elenco melhor do que o Vasco, mas é clássico, tudo pode acontecer. Os caras vão estar jogando na casa deles, mas é futebol. É futebol e a gente vai torcer. A gente vai torcer. Afinal de tudo, a gente vai estar lá torcendo e vamos acreditar no nosso Vasco da Gama. É claro que uma eliminação não vai ser um vexame, tá longe disso, né? Mas a gente não queria uma eliminação agora, né? Pô, seria excelente a gente ir pra semifinal e talvez pegar um Fluminense na semi. Pô, seria, cara, algo ali surreal, né? Algo surreal mesmo. Enfim, é mais ou menos isso as informações do dia de hoje. Falamos sobre os ingressos que foram esgotados. Lembrando que foi 2.000 ingressos disponibilizados, tá? Pro jogo né, pra torcida do Vasco contra o Botafogo. Então é importante a gente saber sobre essa informação, tá bom? Falamos sobre Andrés Gomes, sobre Carlos Cuesta, falamos sobre Andrés Santos, que quer retornar ao Vasco da Gama, uma hora ou outra, né? Ele, voltando ao futebol brasileiro, ele tem a prioridade de voltar a jogar no Vasco. É um cara que vem acompanhando o futebol também do Vasco da Gama, as contratações do Vasco, como o Robert Renan, o Matheus França, como ele até mesmo falou na entrevista, né? Que são 2 jogadores que jogou com ele na Seleção Brasileira Sub-20. Bom, é isso, pessoal. O vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante. Não esquece não, dá aquela moral pra gente aí, tá? É super importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Estamos de volta, tá? Com os 2 vídeos todos os dias aqui. Hoje vai sair nesse vídeo aqui agora 1h da tarde. Peço perdão, né? Pela demora do vídeo pela manhã, mas é porque ontem eu acabei passando muito mal. Então tô gravando o vídeo hoje pela manhã pra postar aqui agora de tarde pra vocês, 1h. E outro vídeo vai ter às 4h30 por ali pra vocês da tarde. Vai ter outro vídeo também aqui do nosso canal. Então fiquem ligados que estamos de volta com 2 vídeos diários. Amanhã tem mais 2 vídeos pra vocês. Amanhã vai estar tudo certinho, vídeo 7h30, 7h15 e depois outro vídeo pela tarde, tá bom? Então fiquem ligados aqui no nosso canal que é muito importante a sua presença, né? E quarta-feira, pessoal, eu tô pensando em fazer quarta-feira, tô pensando em fazer vídeo, né, de manhã e a nossa live durante a tarde, beleza? Então é isso, uma live pré-jogo pra vocês, pra gente trocar uma ideia, falar um pouco sobre esse jogo aí de logo mais entre Vasco e Botafogo. Tamo junto, gente. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.